o hábito de conversar com vocês mesmos? Vocês conversam com vocês mesmos, então? Sim. Tem gente que acorda, me falaram, você acorda, vai lá no banheiro, olha no espelho e diz: bom dia, seu Alcinho. Assim, né? As mulheres falam com o espelho, consigo mesmo, estou lá na frente do espelho, mexe aqui, aí tem um fiozinho branco, assim, como é que você está tão grisalha? Está perdendo muito cabelo. E tem também aqueles que a gente vai andando até, de vez em quando é cômico, né? Caminham e falam sozinhos. Parece que estão resmungando alguma coisa, né? Você olha. É claro que também não dá para começar a rir, porque às vezes as pessoas estão com aquele aparelhinho, né? Estão falando com alguém no celular, ou no microfone em si, mas tem muita gente que fala consigo mesmo enquanto está caminhando. Agora, quando você enxergar alguém sentado, com a mão na consciência, a mão na cabeça, e olhando distante, olhar longe, você pode ter certeza, ou quase certeza, que essa pessoa está refletindo os seus atos, está conversando consigo mesmo, fazendo um exame de consciência, e provavelmente depois desse meditar a pessoa vai tomar uma decisão. E quantas vezes vocês já colocaram a mão na consciência? Meu Deus, o que eu fiz? Ou como eu faço volta e meia? De novo, seu Jesus. Falo isso comigo mesmo. Quantas vezes vocês têm colocado a mão na consciência e refletido sobre a sua vida, sobre os seus atos? A consciência, ela é diferente de qualquer órgão que a gente pode ver, você pode operar ou transplantar. Então, assim, não é um órgão que a gente pode tocar, mas ela existe, pesa e dói. E a consciência não pesa e não dói à toa. Disso você pode ter toda certeza. Ninguém bota a mão na consciência por nada. Ninguém para refletir na vida sem ter acontecido alguma coisa, motivado por alguma coisa que aconteceu, ou motivado por alguém que disse alguma coisa a respeito. Tanto que lá no Salmo 16, versículo 7, o salmista diz assim: eu louvo a Deus, o Senhor, pois Ele é o meu conselheiro, e à noite a minha consciência me avisa. Então a consciência já é algo que lá no Antigo Testamento já se tinha noção. Conversar consigo mesmo, a consciência está acusando, está avisando de alguma coisa. Por isso eu quero fazer assim, algumas perguntas para vocês, e aí a gente entra numa meditação mais particular, tá? No último culto de domingo, então sábado à noite, eu preguei sobre Isaías 43, 21, onde Deus diz: eu criei esse povo para que fosse meu, a fim de que desse louvores ao meu nome. Aí eu pergunto, de domingo para cá, vocês pensaram, agiram, falaram ou até digitaram para a glória de Deus? Inclusive nós citamos: se vocês vão comer ou beber, façam tudo para a glória de Deus. Foi assim que aconteceu na segunda, na terça, na quarta e até este momento, para a glória de Deus. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 12, diz o seguinte: pecando contra o irmão, falando irmão na fé, e ferindo a consciência dele, você está pecando contra Cristo. Então, se de alguma maneira o irmão ou irmã na fé se magoou, você pecou contra Cristo. Vocês têm os binários em suas mãos? Abram na página 114. Não é no hino 114, na página. Quem tem olhos para ver, então veja. Essa é uma letra bem. Mas
Mas não conseguirem ver ou ler ali, no caso a letra pequena, eu vou fazer a leitura e a gente vai conversar um pouco mais a respeito. O inário é muito antigo e é muito usado dentro das nossas igrejas, nossas congregações. Alguma vez vocês já fizeram esse exame de consciência que está ali registrado? Lembra que eu falei que você não bota a mão na consciência à toa, sem ser motivado por alguma coisa? Eu falei há pouco isso. Ou seja, esse exame de consciência ele é motivado por causa dos 10 mandamentos. Ou seja, você vai botar a mão na consciência e vai refletir sobre os 10 mandamentos. Não exatamente sobre os 10 mandamentos, mas sobre perguntas feitas em cima dos 10 mandamentos. O primeiro mandamento fala: eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Olha as perguntas que são feitas aqui. A primeira delas é: reconheço eu que o exame constante de minha consciência é necessário? A gente fala do arrependimento diário, da confissão de pecados. Será que eu acho isso necessário? Faço isso? E aí entra diretamente nos mandamentos. Primeiro, temi, amei a Deus e confiei nele sobre todas as coisas? Ou deixei de temer a Deus e pratiquei o pecado? Veja, praticar o pecado consciente. Aborreci a Deus. Amei qualquer ser humano, meu dinheiro, os meus próprios interesses, mais do que a Deus. Confiei na ajuda de pessoas. Confio em Deus como filho confia em seu pai querido. Por isso eu perguntei antes: vocês viveram para a glória de Deus, para a honra do seu Deus? Será que de alguma maneira Deus deixou essa semana de estar em primeiro lugar na vida de vocês? Deus foi sempre Senhor da vida de vocês, ou seja, aquilo que vocês fizeram, digamos assim, teve o álibi, a permissão de Deus. O segundo mandamento fala de usar o nome de Deus com respeito. Aí vem: tomei, ou seja, utilizei o santo nome de Deus de forma vazia, amaldiçoando ou jurando. Orei a Deus sem profunda devoção. Cantei hinos a Deus sem refletir no seu conteúdo. Oro a Deus apenas por hábito. Fui diligente e fervoroso nas minhas orações. Ou seja, a minha vida demonstra que eu tenho Deus profundo respeito ao seu santo nome? Ou será que a minha maneira de ser, de agir, até mesmo de orar, demonstra um tipo de zombaria ao nome do Santo Deus? O terceiro mandamento fala a respeito do culto, da palavra. Aí se pergunta ali: amei a santa palavra de Deus? Veja, não é você. Essa aí pega a gente muitas vezes pela terra. Tem que ter uma causa plenamente justificada para não estar na casa de Deus. Sempre ocupei o meu lugar na igreja com o fim de ouvir a palavra de Deus, ou o fiz com o intuito de encontrar ali os meus amigos, criticar a roupa de alguém, ou procurar defeitos no meu pastor? Fiz eu todo o empenho para levar os meus semelhantes ao conhecimento do seu Salvador? Leio a Bíblia com regularidade e atenção? Ou seja, eu consigo e tenho o hábito saudável de cultuar Deus no dia a dia da minha vida? Em que lugar o culto tem na minha vida, na nossa vida? O quarto mandamento fala da honra aos nossos superiores. Honrei meus pais e superiores e fiz tudo para comprovar-lhes o meu amor. Veja, Deus aqui
colocam a questão de comprovar realmente. Fui fiel no meu trabalho e sempre respeitei os meus superiores, os chefes encarregados. Cumpri o meu dever de pai para com os meus filhos, criando-os especialmente na doutrina e admoestação do Senhor. Ou seja, eu sou um pai, uma mãe, que aconselho e ensino os meus filhos, como nós acabamos de ler aqui no Salmo. Deus diz: eu lhe ensinarei o caminho por onde você deve ir, vou guiá-lo e orientá-lo. Como é que Deus faz isso? Através dos mandamentos. Como é que os meus filhos conhecem os mandamentos? Os pais precisam ensinar. E assim, quando tem que dizer, não sejam como o cavalo ou a mula que precisam ficar presos para serem guiados, ou rédeas para serem freados. Botar um freio na boca dos nossos filhos, como outro animal, para segurar. O mandamento quinto fala do não matar. Aí vem as perguntas: amo o meu próximo, também os meus inimigos? Ou existe ódio, malícia, aborrecimento e má vontade contra alguém no meu coração? Ou seja, quando você olha para alguém ou tem alguém de maneira desagradável para si, isso significa que você está matando aquela pessoa dentro do seu interior. Você não quer estar nos mesmos lugares que aquela pessoa. Ou você muitas vezes age para prejudicar a pessoa. Você está matando ela. Pecado como o quinto mandamento. Continuando, entra no sexto mandamento, né, que é o não cometerás adultério. Fui puro em meus pensamentos, desejos, palavras e atos. Tive prazer em proferir palavras indecorosas ou em ouvir conversas indecentes. Aí eu quero aproveitar. É muito comum, até mesmo no meio cristão, conversas indecentes, piadas sujas, causos que não trazem proveito nenhum, que o apóstolo Paulo diz que não deveria ser nem motivo de conversa entre vocês. Ou aproveitando a tecnologia, eu tenho procurado, seja pelo WhatsApp ou grupos de conversas na internet, procurar amiguinhos, gente que entra, mesmo sendo casado, entra para procurar relacionamentos na internet ou pelo WhatsApp. Tenho por costume ler livros, revistas, obscenos, ou de conteúdo libertino, ou seja, uma liberdade pecaminosa, coisas perversas, dentro coisas que trazem impurezas para o casamento. Hoje tem aquela modinha de mandar nudes, tirar uma foto nu, e manda para o amigo, para o grupo, para o namorado. Aí no meio do caminho pode se perder. Ou tem gente que faz isso de forma liberal. Isso aqui é terrível para a imagem de uma pessoa. Ou de repente você vai ver, puxa vida, uma pessoa da minha congregação está com foto espalhada para a internet a foto. Deve ser refletido. Sétimo mandamento fala do não furtarás. Fui honesto no meu trabalho e negócios. Quer dizer, eu sempre dei o preço certo, cobrei o preço certo, paguei de maneira correta, fiquei devendo. Ajudei o meu próximo a melhorar e a conservar os seus bens, o seu meio de vida. Ou se eu tenho uma oportunidade de tirar e passar a perna no meu próximo passo, para lucrar muitas vezes R$1, R$2, uma coisa tão pequena diante do pecado que a lei de Deus condena. O que se faz com R$2 hoje? Eu dou de oferta para a igreja, mas vai para o shopping e não serve. Quanto está uma cerveja, Celso? Uma latinha? R$2,50, R$3.
nossas ofertas são dadas para uma latinha. O 8º mandamento fala de não difamar o próximo. Não dizer falso testemunho contra o próximo. Não só na ausência, mas na presença dele. Ele vem mentir. Estraguei a fama do meu próximo. Ou eu defendi-o nas vezes em que foi acusado injustamente. E é aquilo que foi o tema do culto nosso também. Sempre interpretei as suas ações da melhor maneira. Lembra que nós comentamos sobre isso? Interpretar tudo da melhor maneira possível. 9 e 10 mandamentos falam da cobiça. Cobicei, aí cobiçar é querer aquilo que é do outro. Cobicei alguma propriedade alheia. Desejei as riquezas e as glórias mundanas. Estive descontente com o que a bondade de Deus me concedeu. Muitas vezes a gente reclama, tem de tudo, por casa, por família, e mesmo assim a gente não está contente e reclama com Deus. Ah, mas poderia ser melhor. Sempre poderá ser melhor. E onde é que está o contentamento? Continuando. Queixei-me de sua providência, a providência divina. Deus me deu, mesmo assim eu me queixei. Procurei em tudo a glória de Deus, pelo que nós começamos a falar. Fui humilde, bondoso, cordial e amável. Me esforcei no aperfeiçoamento da minha vida espiritual. Ou seja, me dedicar para que eu cresça espiritualmente. Estou profundamente arrependido dos meus pecados, ou o meu arrependimento é raso, ou nem existe. Tenho consciência de que pelos meus pecados mereço a justa ira de Deus. Ver todos os pecados, todos os pensamentos, tudo aquilo que vocês mesmos fizeram, vocês não estariam talvez frustrados, desapontados com vocês mesmos? Quantos pecados nós temos cometido? Coisas que a gente sabe, que a gente comete. Deus fala, Deus orienta, Deus ensina, e mesmo assim nós provocamos essa e aquela outra coisa. Ou, pergunto para vocês, ou isso aqui é um assunto que vocês nunca ouviram na vida. A gente já viu, a gente já está velho de escutar isso aqui, e mesmo assim a gente comete pecado, a gente fica desapontado conosco mesmo. Não é? Lembra que eu comentei? Quando a gente olha para nós mesmos e conversa com a nossa própria consciência e faz um exame e vê um monte de pecados, a gente fica desapontado conosco mesmo. Poxa, de novo eu pequei, de novo eu ofendi o meu Deus, de novo eu deixei Deus triste, de novo eu me uni a Satanás. Eu que sou um cristão que sei e conheço a palavra de Deus. Qual é o testemunho que eu tenho dado da minha fé cristã, da fé que Deus me deu? Qual é o testemunho que eu, como povo de Deus, dou para as pessoas que convivem comigo? Isso sem falar na ira, nos excessos de raiva, nos palavrões e por aí vai. Quando a gente faz um exame de consciência, a consciência sempre nos leva para dois caminhos. Ou nos aproxima de Jesus, porque eu reconheço os pecados e vou até Jesus, ou a minha consciência me afasta do meu Salvador. Gente, uma consciência pesada já levou muita gente a deixar de ler as Escrituras Sagradas, porque Deus estava acusando os pecados. Muita gente com a consciência pesada deixa o convívio cristão, deixa de participar dos cultos, fica de mal com os pastores, porque o pastor fala uma coisa que é o meu pecado, ficam de mal com o pastor. Pessoas com a consciência pesada tentam se justificar dos seus erros em vez de reconhecer e pedir perdão. E
muitas vezes colocam a culpa nos outros. Isso traz algum benefício para nós? Quando a gente se fecha na nossa consciência, ou não deixa a consciência falar, muitas vezes, meus amados, nós precisamos deixar de ouvir a voz da nossa consciência e confrontá-la com aquilo que as outras pessoas nos dizem. Nem sempre o que as pessoas falam para nós é verdadeiro, ou merece elogios e merece a gente absorver. Mas quando um fala, quando o outro fala, tipo assim, você é muito grosso, você é muito mal educado, você é muito bocudo. Se um fala, o outro fala e o outro fala, de repente tem que se perguntar se os outros não têm razão. Deixar de ouvir a voz da nossa consciência para dar atenção e aceitar aquilo que Deus fala na sua palavra. Esse é um caso verídico. Um médico, certa vez, recebeu no seu consultório um senhor que trabalhava num banco. E aí ele tinha, depois de fazer alguns exames, foi atestado que ele tinha sintomas de epilepsia. Na parada de dar aqueles ataques epiléticos. E aí foi feito exames mais profundos e se constatou que o cara estava com a saúde 100% boa. Mas ele tinha esses ataques. E aí, na conversa com o médico, ele disse que tinha medo de cair na rua, as pernas trêmulas, sentia bastante tontura, volta e meia tropeçava. E aí então, o médico, conversando, chegou à conclusão que ele tinha assim, alguns sintomas de agitação interior. E aí o médico, com sabedoria, olhou para o rapaz e disse assim: você andou desviando dinheiro do banco, certo? O pecado foi flagrado, mas ele disse: não, realmente, eu fiz isso, mas já faz tempo. Eu já devolvi o dinheiro. Só que eu tenho medo que alguém descubra o meu pecado, o meu erro, o meu roubo, mesmo que eu tenha devolvido. Ou seja, a pessoa tentou fazer assim, remediar devolvendo o dinheiro, mas a consciência dele estava acusando, e aí dava esses ataques epiléticos. E aí o médico recomendou uma conversa espiritual, um aconselhamento espiritual, pastor, enfim. E depois dele ter confessado o pecado, reconhecendo inclusive a necessidade de enfrentar as consequências do erro dele, ele por fim se sentiu com a consciência limpa e em paz, porque ele confrontou o seu pecado. E aí ficou liberto da epilepsia. Vamos abrir de novo o Salmo 32. Ali nos versículos 3 e 4, o salmista acaba confessando: enquanto não confessei o meu pecado. Ele está falando para si mesmo, né? Ou pelo menos está escrevendo assim: enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava, chorando o dia inteiro. De dia e de noite tu me castigaste, ó Deus, e as minhas forças se acabaram como o sereno que seca no calor do verão. Vejam, ele está consciente, o salmista está consciente de que a consciência dele estava acusando, não deixava ele em paz, mas ele estava lutando contra a sua própria consciência. Ele não queria ouvir a voz da consciência e a alma dele estava sendo atormentada, a consciência estava avisando. E ele lutando contra, não queria ouvir, não queria confessar seu pecado. Ele era o rei da lei, um homem muito estimado e importante do povo. E mais, ele diz que não era apenas um sinal da sua consciência. A mão de Deus estava apertando ele, castigando ele, tirando as forças dele. Meus amados, quantas vezes nós carregamos pecado, sentimento de culpa por anos e anos e anos, qualquer coisinha eu me lembro desse, daquele pecado. A gente carrega isso.
e não quer confessar, não quer procurar a pessoa para conversar e, por fim, receber ou ter a paz de consciência. Muitas vezes você pode confessar a Deus os seus pecados, mas você só vai ter a paz de consciência quando você conversar com aquela pessoa que, de repente, há alguma desavença, e a pessoa vai dizer para você, te perdoo ou não, mas pelo menos você precisa desabafar, jogar para fora, confessar isso. E aí veja como o salmista coloca uma solução simples. Ele diz no versículo 5: então eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti e tu perdoaste todos os meus pecados. A paz de consciência só tem no momento em que nós recebemos ou estamos conscientes, em primeiro lugar, de ter o perdão de Deus. E depois a gente pode ter força e ânimo para buscar a paz e o perdão com o nosso próximo. É assim que funciona. Eu gosto muito do texto de 2 Coríntios 10, pedir para vocês olhar, se vocês tiverem até o hábito, uma coisa para grifar esse texto, é fantástico e vale muito a pena ver esse texto sempre em mãos. Que volta e meia a gente tem alguns pesos de consciência. 2 Coríntios capítulo 10. A gente não sabe como agir. Ou, levanta a mão quem alguma vez foi acusado de alguma coisa injustamente. Levanta a mão. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo, são armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas. E assim destruímos ideias falsas e também todo orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. E aí vem, olha só, dominamos todo pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. Gente, quando a consciência de vocês estiver pesada, quando vocês não estão conseguindo resolver uma situação, não sabem como chegar na pessoa, domina todo esse pensamento e entrega ele para Cristo. E deixe Deus agir. Não fiquem tentando resolver as coisas do seu modo, porque você vai ficar remoendo as coisas. Domina o pensamento e entrega ele cativo, preso, submisso a Cristo. E ele vai resolver. Porque se isso não acontecer, você vai pecar. E muitas vezes a consciência vai avisar. E vai avisar, não vai deixar você em paz. Vai avisar sempre de novo, vai machucar a sua consciência, mas daqui a pouco você vai se acostumar com a dor, você vai se acostumar com o peso, vai cauterizar aquela ferida na consciência, e aí você não vai sentir mais o peso, você não vai sentir mais a dor, você vai se acostumar com o pecado, e fica por isso. Vamos ler 2 textos bíblicos, Atos capítulo 24, versículo 16. Por isso faço tudo para sempre ter a consciência limpa diante de Deus e das pessoas. Tipo assim, não fique com o rabo preso. Faça nada que possa lá para frente trazer algum tipo de acusação. Ah, foi você que fez. Ah, mas naquele dia você fez tal coisa. Façam tudo com a consciência limpa. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele foi acusado e ele começou a provar, ó, eu segui a lei, eu criei no mesmo Deus que vocês, eu fiz tudo com a consciência limpa. Vocês não podem me acusar de nada. Já pensou? Falar para uma pessoa, você não tem justificativa para me acusar. Eu estou com a minha consciência limpa. Às vezes a gente diz, eu estou com a minha consciência limpa e na verdade não está. Outro texto bíblico, 1 Pedro, mais no final das nossas Bíblias, 1 Pedro capítulo 3. Porém, façam isso com educação e respeito. Tenham sempre a consciência limpa. Assim, quando vocês forem insultados, os que falarem mal da boa conduta de vocês, como seguidores de Cristo, ficarão envergonhados. Aquela água representava o batismo, que agora salva vocês. Esse batismo não é
batismo. Quantas vezes eu tenho batido na tecla batismo? Vocês são batizados. Tenho consciência que são povo de Deus, povo batizado. Tenho tudo sob seu controle e com a consciência limpa. O dia que alguém acusar vocês, as pessoas ficam envergonhadas. É isso que o texto bíblico está dizendo. E depois, o compromisso feito com Deus, o qual vem de uma consciência limpa. Como batizado, eu preciso ter a minha consciência limpa por causa do perdão de Cristo. Eu sei que eu errei, eu sei que eu pequei, mas eu tenho minha consciência limpa porque Deus me perdoou. Porque eu fui batizado, hoje eu renovei o meu batismo. É assim que nós precisamos agir. Da mesma maneira que o nosso relógio precisa, volta e meia, sofrer um tipo de ajuste. Pode até ser o seu relógio muito bom, mas chega no horário de verão, você tem que ajustá-lo. Assim também a nossa consciência precisa ser ajustada à palavra de Deus e aceitar a palavra de Deus. Mesmo que a minha consciência pese, eu preciso aceitar a palavra de Deus. Vocês já ouviram a história daquele agricultor que tinha um cachorro que latia muito, fazia muito barulho de noite? Conhece essa história? Tinha aquele cachorro lá, latia. Um dia desse ele se incomodou porque o cachorro não deixava ele dormir. Pegou a espingarda e foi lá, matou o cachorro. No outro dia de manhã, ele percebeu que os ladrões tinham levado tudo que ele possuía. Assim muitas pessoas fazem. Dão um tiro na própria consciência. Matam a própria consciência que está importunando. Isso aqui é pecado, isso aqui é contra Deus, isso aqui você não pode fazer. Matam, silenciam a consciência, porque a consciência incomoda. Aí a consciência fica advertindo, quando você deita a cabeça no travesseiro, começa a lembrar, puxa, hoje eu fiz isso e aquilo e tal. Você se sente culpado e você mata, você fecha a sua consciência. E aí um dia a pessoa percebe toda uma carroçada de problemas, de pecados que vieram se acumulando com o passar do tempo. Aí você vê que você naufragou na fé por ter deixado de ouvir a sua própria consciência, que inclusive é um sinal da presença de Deus naturalmente no ser humano. Como é que nós podemos ter uma consciência limpa, gente? 3 textos aqui. Veio o Espírito eterno que ele se ofereceu a si mesmo, Deus com o sacrifício sem defeito. E o seu sangue nos purifica por dentro, tirando as nossas culpas. Assim podemos servir ao Senhor vivo, pois já não praticamos cerimônias que não valem nada. Que o autor aos Hebreus está lembrando de cerimônias culticas muito preciosas no Antigo Testamento. Ele diz, se o Antigo Testamento era assim, imagine agora o poder que o sangue de Cristo tem. Os amados, quando vocês confessam os pecados de vocês podem ter a plena certeza de que vocês recebem o perdão, porque não depende de vocês, depende de Deus. E Deus, o maior prazer dele é perdoar os pecadores. Eles estão ao lado da presença de Deus. Outro texto, Hebreus 10, 22. Portanto, cheguemos perto de Deus com um coração sincero e uma fé firme, com a consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado com água pura. Como é que nós podemos chegar diante de Deus com uma fé sincera, firme e com a consciência limpa? Vindo um pouco antes, confessando os pecados, tendo a certeza de receber o perdão, e aí poder servir ao Deus vivo com a consciência limpa, com a fé firme, com a alegria, as coisas passadas, os pecados passados passaram. Agora tem uma nova fase da nossa vida. E por último, 1 João, mais no final, mais para frente ainda, 1 João capítulo 3, versículos 19 a 22. É assim então que saberemos que pertencemos à verdade de Deus e que nosso coração se sente seguro na presença dele. Então, 22.
Pois se o nosso coração nos condena, sabemos que Deus é maior do que o nosso coração e conhece tudo. Portanto, meus queridos amigos, se o nosso coração não nos condena, temos coragem na presença de Deus. Recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos os seus mandamentos e fazemos o que agrada a ele. Quando alguém ouve a voz da sua consciência e se refugia logo em Cristo, tem sim o perdão de Deus. Se assim vocês precisam, assim vocês desejam, um exame de consciência, eu, como servo do Senhor, eu posso afirmar a vocês com toda certeza, com toda convicção, que os seus pecados, todos eles, quaisquer, estão perdoados. Em nome do Deus Senhor, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Agora, meus amados, não deixe mais o coração e a consciência acusar vocês. Sirvam o Deus vivo que perdoou vocês, e como foi dito pelo salmista lá no Salmo 19, versículo 14, a partir de hoje, a partir de agora que vocês foram perdoados, que as minhas palavras, os meus pensamentos sejam aceitáveis ao Senhor, minha rocha e meu defensor. Palavras e pensamentos.